Bem-vindos a mais uma Hora do Bruxo. E hoje vamos começar sobre fantasmas e casas assombradas. Bom, conforme eu anunciei, fantasmas e casas assombradas é um tema que as pessoas gostam muito, que gera muitos filmes de terror. É um tema que acaba, ao mesmo tempo que assusta, fascina. Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre fantasmas e casas assombradas. Quando a gente pensa em fantasmas, muitas vezes, a gente não diferencia muito o que é fantasma e o que é o espírito de um morto. É a mesma coisa, não é? Normalmente, o que é considerado fantasma é o espírito de uma pessoa morta que não fez a passagem, tá? Que não atravessou para um outro plano e continua nesse ponto intermediário. E isso é chamado de fantasma, quando a pessoa não faz essa passagem e fica. Bom, e por que uma pessoa não faz a passagem? Tem vários motivos para isso. Um dos motivos é que a pessoa não sabe que morreu. Esse é um dos principais. É muito mais comum do que se imagina. Pessoas que simplesmente morreram e não sabem disso. Eu já falei dessa questão numa outra live. Porque muitas situações acontecem, mortes repentinas, em que a pessoa foi dormir e simplesmente começou a sonhar e no meio disso tudo morre. Então, às vezes, a mente da pessoa fica confusa e ela não percebe que ela morreu. Ela começa a ter flashes, que são como sonhos, né? Quando você, às vezes, acorda no meio da noite, meio confuso. Às vezes, quando você vai dormir na casa de alguém, você acorda, você não reconhece aquilo e volta a dormir. Ou, às vezes, você retorna de uma anestesia, acorda, olha um pouco lá onde você está no hospital, volta a dormir. Enfim, esses flashes, eles podem fazer com que uma pessoa acredite que esteja viva. Às vezes a pessoa nem percebe. Ah, mas como que ela não vai perceber que não existe uma sequência nesses flashes? Quando você sonha, você tem uma sequência de situações que muitas vezes elas não são situações com uma lógica nessa sequência. Quantas vezes você vai dormir e você, de repente, no seu sonho, você está na sua sala, aí resolve pegar um copo d'água na cozinha. Quando você vai para a cozinha, você já está no deserto. E aí, nesse deserto, você entra numa caverna, você já aparece num castelo. E para você, dentro do sonho, você não para falar, nossa, que coisa estranha, que coisa louca. Não, você simplesmente vai vivendo. Você não para perceber, isso é um sonho, está muito louco para ser realidade. Não. Por quê? Porque a forma com que a nossa mente reage a um sonho é diferente. A moral num sonho é diferente. Tudo que acontece num sonho é diferente da nossa realidade. E na morte é a mesma coisa. Então, quando a pessoa morre, algumas situações que se apresentam depois da morte e aparecem como flashes de memória, de repente ela se vê numa situação, daqui a pouco ela se vê numa outra situação, e essas coisas vão se sucedendo e a pessoa não percebe que morreu. Nós temos filmes que isso acontece. Também já mencionei sobre isso. A gente vê aquele filme O Sexto Sentido, que é muito bom. Você vê também os outros também. O Sexto Sentido com Bruce Willis, os outros com Nicole Kidman. E você acompanha o filme e percebe que há fantasmas que não perceberam que morreram. Mas também há pessoas que ficam aqui nesse plano por vingança. A pessoa deseja se vingar. Por quê? Porque ela se sente injustiçada, e não é necessariamente se vingar de quem matou, mas se vingar de uma situação. Sabe quando você pensa assim, nossa, agora eu posso me vingar daquela pessoa que fez isso pra mim, agora eu posso me vingar do meu chefe, todo esse tipo de coisa. E há pessoas que ficam para ajudar alguém, para acompanhar alguém. De repente a pessoa fala assim, nossa,
meu filho ia casar daqui a um mês, eu quero acompanhar esse casamento. Ou às vezes a pessoa quer proteger alguém e acaba ficando. Então tem vários motivos que fazem com que uma pessoa não vá para o outro lado. Mas não tem quando a pessoa morre, pessoas que ficam ali do lado, esperando para dar as boas-vindas e acompanhá-lo do outro lado? Nem sempre, tá? Não necessariamente. Às vezes tem gente que fica ali do lado de quem vai morrer. Gente do outro lado já, né? Espíritos que já morreram, que vêm receber a pessoa, existem, mas nem sempre. Às vezes a pessoa simplesmente morre e não tem ninguém perto. E existe o magnetismo que puxa a pessoa para um outro plano. Esse magnetismo muitas vezes é compreendido como esse túnel de luz. E a pessoa acaba indo, ela é meio puxada, é uma correnteza, é uma leve correnteza. Só que às vezes a pessoa decide não ir. Alguém vai obrigar? Algumas vezes pode ser e algumas vezes não. Por quê? Porque depende de acordos, depende de contratos, depende de situações que aquela pessoa fez durante a vida. E muitas vezes, depois que acontece a morte, pode haver algum ser lá esperando, conforme os contratos que foram feitos. E eu não estou falando contratos no sentido de pacto sinistro, nada disso. Acordos que foram feitos. Mas, enfim, muitas vezes não há quem espere do outro lado. Certo? E o que acontece? Como é que é essa questão das casas assombradas e tudo mais? Bom, algumas vezes as pessoas quando morrem, elas ficam presas a lugares. Algumas vezes não. Tem certos fantasmas que eles conseguem se locomover de um lugar para o outro. Outros não. Outros ficam presos a lugares, presos a memórias, presos a situações. Então, cada fantasma tem uma forma diferente em que aquilo se manifesta. Outra questão que muitas vezes as pessoas confundem. Elas pensam que um fantasma, quando você vê, porque algumas pessoas têm a capacidade de ver, outras vezes, alguns fantasmas conseguem se apresentar, se manifestar para a pessoa. Nem sempre, como as pessoas pensam, fantasma tem um machado enfiado na cabeça, ou metade do corpo queimado, né? Ou um punhal enfiado no coração. Nem sempre as coisas são assim. Ou nem sempre os fantasmas são transparentes. Muitas vezes, fantasmas, quando aparecem, você tem a sensação que você pode tocar, que é absolutamente idêntico a uma pessoa viva. Você vê assim, você fala, não, é uma pessoa, eu estou vendo. Se eu chegar naquela pessoa, eu vou poder tocar. Você tem essa sensação. Então, muitos fantasmas, quando eles interagem com as pessoas, eles se manifestam dessa forma que você jura que tem uma pessoa ali na sua frente. Né? Uma pessoa encarnada. Bom, e como é que é isso? Por que alguns fantasmas eles se apresentam, outras vezes não? E como é que é isso? Que às vezes você vê em filmes objetos se movimentando, livros voando, estantes caindo, você vê alguns fantasmas agressivos arremessando coisas. Isso pode acontecer? Pode. É raro, mas pode. Por que é raro? Porque não é todo fantasma que tem a força para isso. É uma coisa difícil de fazer. É muito difícil, precisa de muita energia. E se a pessoa, né, que morreu, ele tem essa energia, muitas vezes ele sozinho consegue fazer isso, esse fantasma. Outras vezes não. Ele precisa da energia do ambiente ou de pessoas. Ele se aproveita dessa energia e através dessa energia ele se manifesta. Então, muitas vezes, naquelas mesas de médiums que existiam na virada do século XIX, que teve um boom, né, do espiritismo, final do século XIX, começo do século XX, aquele período mais, né, não que não tenha tido em outros períodos, mas teve mais, você vê aquelas mesas em que as pessoas estão de mãos dadas e uma médium, ela contata o espírito. E por que as pessoas estão de mãos dadas?
para formar uma corrente energética que o espírito se utiliza daquela energia para poder se manifestar. Algumas vezes ele se manifestava como ectoplasma, né? Que era como se fosse uma energia visível, ou se manifestava através de batidas na mesa, levitação da mesa, esse tipo de coisa. Então, não é nada fácil um fantasma movimentar algo. Ele conseguir fazer com que algo seja arremessado, esse tipo de coisa é muito difícil. Ele precisa de muita energia. E quando ele faz isso, normalmente, ele tem um baque de energia. A gente vê isso um pouco no filme Ghost, com Patrick Swayze e a Whoopi Goldberg. Por exemplo, no filme mostra que no começo do filme ele não consegue movimentar nada, mas aí ele tem uma raiva tão grande em determinado momento que ele consegue movimentar. E até um espírito fala para ele, direciona essa raiva. Não é só isso, não é só direcionar a raiva que faz com que um fantasma consiga movimentar. É uma série de fatores. Até como a gente vê na própria magia. Né? Em quem pratica magia, você vê que não basta você querer ter uma série de fatores que vão culminar no sucesso de uma magia, assim como vários fatores vão culminar na capacidade de um fantasma movimentar coisas. Outra cena que tem no filme mostra quando ele incorpora a médium. Quando ele termina a incorporação, ele tem um baque energético, que é fato. Você incorporar gasta muita energia. Qualquer interação maior com o plano físico gasta muita energia desse fantasma. Tá? Então, existem essas questões. Bom, agora vamos vamos colocar uma história hipotética. De repente, uma pessoa sabe que você pratica magia e diz assim: tem um fantasma na minha casa, eu preciso da sua ajuda para mandar esse fantasma embora. Bom, a primeira coisa que você vai fazer é tentar entender o que fez com que essa cliente sua, né, que possui essa casa, ela tivesse essa ideia, né, chegasse a essa conclusão de que é de fato um fantasma. Aí ela vai dizer algumas coisas. Ela pode dizer assim: eu sinto um cheiro de flores muito próxima de vez em quando. Vou dizer várias coisas que as pessoas costumam dizer. Eu senti que eu estava sendo observada. Eu me senti tocada. A temperatura caiu bruscamente. Ou a pessoa pode dizer assim: eu tive várias noites um sonho recorrente em que uma pessoa aqui na casa, eu estava dormindo, a pessoa chegava, me acordava e dizia que tinha morado nessa casa e dizia que precisava da minha ajuda, tal. Que mais pode acontecer? Tem outros sinais. Por exemplo, uma grande quantidade de insetos que comecem a surgir. Vícios inesperados. De repente a pessoa bebia normalmente, né, socialmente, e passa a beber muito. Ou mudanças de humor bruscas, doenças repentinas, coisas se movendo, coisas que mudam de lugar. Enfim, uma série de informações podem sinalizar fantasmas. Ao mesmo tempo, você consegue explicação científica para a gigantesca maioria dessas situações, né? Isso quer dizer o quê? Que de fato não é um fantasma? Não, quer dizer que a gente tem que ter a mente aberta e nem julgar de cara sim ou não. Mas tudo isso tem explicações. Você tem explicações para uma grande quantidade de insetos, para a mudança de temperatura, para a sensação de ser observada, para a sensação de ser tocado. Tudo isso tem explicações. Então pode ser que não esteja acontecendo nada e seja simplesmente isso, né? A pessoa ela tem essa sensação,
ela tem essa ideia de fantasma. Pode não ser absolutamente nada, ser só coisa da cabeça dela. Pode. Então, como é que eu vou analisar? O bom e velho oráculo. Entenda oráculo como tarô, runas, baralho cigano, I Ching, pedra das bruxas, pêndulo, qualquer forma que você tenha de poder checar essas informações. Muitas delas, elas têm explicações científicas, como eu disse, outras essas explicações não são científicas, mas necessariamente não são fantasmas. Por exemplo, quem lida com elementais sabe que muitas vezes elementais desaparecem com as coisas em casa. Você tem coisas somem, mudam de lugar, quando você vai ver não é um fantasma, é um elemental. Ah, que tipo de elemental? Pode ser gnomo, pode ser fada, pode ser vários tipos de elementais podem ser. E aí como que eu vou lidar? Aqui não tem condições para eu falar sobre isso. Dentro do curso, quando eu ensino fantasmas e casas assombradas, eu explico, é elemental, como é que você vai resolver essa situação? Porque o fato de eu identificar que não é fantasma, não quer dizer que eu vou deixar aquela minha cliente com aquele problema. Há modos. Mas elementais são dos modos, são uma das situações que acontecem e você tem como lidar com isso. O que mais que pode acontecer? De repente, aquela casa ela pode ter uma memória. Como assim memória? Do mesmo modo que você se lembra, por exemplo, imagina que você teve uma avó sua que faleceu e costumava ficar num sofá sentada tricotando. A vovó clássica. E aí, às vezes, você olha para aquele sofá e você lembra, nossa, minha avó ficava lá, que saudade dela. E você pensa e quase vem a imagem dela na sua mente. Uma casa também pode ter isso. Por quê? Porque uma casa tem um espírito. Nossa, uma casa tem um fantasma? Não, isso é outra história. Quando a gente fala do espírito da casa, é do que a gente chama em alemão de Heimgeist, o espírito do lar, né? Que é um espírito que habita aquela casa. É um espírito que era da terra, antes daquela casa ser construída, e quando a casa é construída lá, ele assume também aquela casa. É como se fosse um vaso de morada dele, né? Esse Heimgeist, esse espírito, ele também pode ter lembranças. E por algum motivo a sua mente se conectou à mente do espírito da casa e você assiste a lembrança dele. Então não é de fato que tem um fantasma lá, é uma memória. Essa memória pode ser de momentos muito bons naquela casa ou momentos muito ruins. Às vezes crimes e coisas assim, a casa guarda uma memória. Então dentro dessa memória, existem também como você lidar com isso para fazer com que a casa venha mais para o presente e pare de vivenciar muito essa memória. Por quê? Porque normalmente quando uma casa vivencia uma memória, é porque, de certo modo, o melhor ou o pior, mas de certo modo, o passado está puxando essa casa. Então a gente traz para o presente. Por quê? Porque se esse espírito ele fica contente com a sua presença, qualquer dia eu falo mais sobre esse espírito, que é muito útil na magia trabalhar com ele. Esse espírito da casa. Se ele gosta da sua presença na casa, ele vai ajudar muito na prosperidade dessa casa, na proteção e uma série de fatores. Bom, aí o que mais pode ser? Existem portais que podem aparecer nessa casa. Portais, ou seja, uma passagem de um lugar para o outro, seja do plano físico para o plano físico, do presente para o passado, do presente para o futuro, do plano físico para outros planos, enfim, pode ter uma passagem. E às vezes você vê um ser passando e esse ser, na verdade, você está vendo através de um portal. É como se você estivesse vendo uma outra dimensão. Então, aquela cena não está acontecendo aqui, está acontecendo em outro lugar. E você vê através de um portal. É como se você tivesse uma janela vendo uma rua. Você não está lá na rua, e a rua não está dentro da sua casa, mas você consegue enxergar.
Por que você conseguiu enxergar esse portal? Não se sabe. Vários fatores podem fazer com que a sua consciência se altere e você tenha acesso àquela visão. Dá para lidar com isso? Dá. Dá para, inclusive, fechar o portal se necessário. Aí depende muito onde se liga esse portal, o tipo de energia que atravessa esse portal, todo esse tipo de coisa. Bom, então já falamos da memória da casa, do portal, dos elementais. O que mais pode ser? Pode ser um ataque mágico. Como assim? Digamos que essa sua cliente ela é muito odiada por alguém. Aí a pessoa foi num lugar que realiza magias, não importa o sistema mágico ou a religião, a pessoa vai lá e pede e contrata alguém para atacar aquela família. Isso pode? Pode. E podem enviar uma série de seres, podem enviar uma série de ataques que soam como fantasmas. Inclusive o próprio fantasma pode ser usado como ataque também. Existem magias em que você contrata, né? Você chama um fantasma para atacar. Existe isso. O quanto isso é correto ou não vai muito das escolhas que cada um faz. Mas existe. E isso também há como você acabar com esse ataque. Por quê? É possível? É possível. É possível. E como você pode ser atacado? Com qualquer ser. Qualquer ser pode ser... Do mesmo modo que uma pessoa pode contratar uma outra pessoa para chegar aí e atirar pedras em cima da casa de alguém, você também pode ter esse tipo de situação. Tá, existem outras, mas deixa eu já chegar na parte do fantasma. Existem outras situações também que podem ser confundidas com fantasmas. Mas eu vou chegar no fantasma, senão não dá tempo. Mas saibam que há várias situações confundidas com fantasma e você consegue lidar com todas essas situações. A primeira coisa que a gente tem que saber é a seguinte: eu devo me livrar de um fantasma nessa casa? Não necessariamente. Por quê? Porque às vezes é um fantasma que protege a casa e protege a pessoa. De repente aquele fantasma é uma avó de alguém da casa, né, que já faleceu, e ela vai lá, ela protege, ela ajuda. Então por que eu vou me livrar de um fantasma que está ajudando aquela família? Né? Às vezes as pessoas se assustam e esse susto elas querem se livrar. Mas não tem necessidade. Tá? Não tem necessidade. Obviamente, algumas vezes sim. Por quê? Porque aquele fantasma ele pode prejudicar alguém, ele pode drenar energia. E há certos fenômenos que acontecem que também podem estar ligados a fantasmas. Poltergeist. Poltergeist normalmente envolve um dos moradores da casa. Pode ser o inconsciente daquele morador, mas também pode ser um fantasma que se aproveita da energia psíquica daquele morador para atuar. Então, há várias possibilidades e várias formas de lidar com cada uma delas. Bom, quanto a fantasmas, como é que eu vou saber se aquele fantasma ele ajuda, ele atrapalha, ele é bem-vindo ou não? A melhor forma é a comunicação que você estabelece com ele. Nem sempre ele responde? Nem sempre. Mas você consegue as respostas mesmo assim. De uma forma ou de outra, você acaba chegando a elas. E como que eu estabeleço essa comunicação? Você tem também várias formas. Você tem o oráculo, né? Como eu disse, várias possibilidades de oráculo. Você tem médiums. E aí você tem médium tanto de incorporação, que ele pode incorporar aquele fantasma. Existe toda uma metodologia para isso e uma proteção. Você tem que verificar quem da casa acaba sendo o contato maior do fantasma, porque às vezes não é só com uma pessoa, é com várias, e às vezes não, às vezes é só com uma, que ela acaba sendo o catalisador de tudo aquilo, é através daquela pessoa que as manifestações acontecem.
Então você vai identificar se tem mais de um fantasma. Quando você também vai se comunicar, você vai verificar se você está conversando com aquele espírito que você se propôs a conversar. Por quê? Porque às vezes você chama um espírito, vem outro no lugar. Que muitas vezes, alguns sistemas chamam de espírito zombeteiro. Significa que você chamou um fantasma, apareceu outro no lugar, se identificando como ele e começa a responder. Ah, mas ele faz isso para brincar? Alguns para brincar, alguns para prejudicar. Tem vários motivos. E para evitar isso também tem uma forma. Normalmente a gente chama um guardião energético, tá? Um guardião espiritual, que vai barrar outro espírito de se comunicar com você. A partir do momento que você chama aquele, esse guardião ele só vai permitir a passagem daquele. É como se fosse numa boate. Sabe o leão de chácara, aquele segurança que fica na porta, que ele vai ver se você está na lista de convidados? Se não estiver, não entra. Normalmente, quando a gente trabalha dessa forma, a gente põe 2 guardiões. Um no limiar dos planos, que equivale a esse segurança na entrada de uma boate, e um segurança dentro da boate, que se tiver algum problema, ele vai poder lidar com os clientes lá, proteger os clientes na boate. É a mesma coisa. A gente deixa um guardião no limiar e chama outro guardião para esse plano, para que se esse espírito ele começa a gerar algum tipo de confusão ou de perigo, possa ser controlado. Então nós temos o médium, que eu falo que ele pode incorporar, que é uma prática mais usual no Brasil, tá? Mas também existe aquele médium em que ele fala com o espírito sem a incorporação. A gente vê muito disso, existem até uns programas de TV nos Estados Unidos, na Inglaterra. Você tem aqueles programas de auditório, inclusive às vezes até de auditório, que a pessoa começa assim, quem aqui tem uma mãe chamada Mary que fez a passagem faz 1 ano, estava com vestido vermelho. Eles vão dando várias informações, aí eles identificam a pessoa e aí começam a dar as informações que o espírito vai passando. Né? Isso é muito comum. Isso também é possível. Uma pessoa que ela não está incorporada com aquele espírito, mas ela ouve o espírito e ela fala, olha, tem aqui esse espírito que está dizendo que ele está aqui por tal motivo. Ele disse que ele precisa que tal coisa seja feita. Né? Então você consegue se comunicar. Existe também a Taboíja. Ah, tá. E a Taboíja o que é? Ela é uma forma de interpretação também, de comunicação daquilo. O que você tem aqui? Sim, não. Você tem o alfabeto, você tem os números de 1 a 0, adeus, dia, noite. A Taboíja, normalmente, ela vem com um triângulo aqui no meio chamado de planchete, que é onde você coloca a mão e essa planchete ela vai deslizar com a sua energia mais a energia do espírito para mostrar as letras que vão formar as palavras dessa comunicação. Algumas tábuas elas não têm elas não são lisas o suficiente para que deslize bem a planchete. Para evitar isso, o que a gente faz? Você coloca uma placa de vidro sobre a Taboíja, porque aí a planchete desliza super bem. Tá? Mas se ela tem, às vezes, quando ela é feita, ela fica meio rugosa e às vezes não desliza. Não todas. Algumas placas de Taboíja são muito boas. Outras não. Outras já são mais... têm uma qualidade mais inferior e elas podem dar esse problema. Mas esse problema a gente resolve facilmente com uma placa de vidro que coloca sobre. O problema da Taboíja é que você precisa de mais de uma pessoa para lidar com a situação. Nas outras situações, você acaba tendo... você pode sozinho lidar com vários
vários fenômenos que aconteçam numa casa ou mesmo com fantasma. A tábua Ouija precisa de uma segunda pessoa, pelo menos. Por quê? Porque enquanto você está com a mão ali, alguém tem que anotar aquilo que o fantasma vai ditando, né? Alguém tem que anotar. E, na verdade, sempre é bom você ter mais de uma pessoa para qualquer prática, embora você consiga lidar sozinho com várias. Porque em qualquer problema você tem alguém que possa lhe ajudar. Porque as coisas podem sair do controle? Tudo pode sair do controle. Sempre. Né? Então, do mesmo modo que eu posso ter uma pessoa surtada, nada impede que você, junto de uma pessoa viva, encarnada, que aquela pessoa tenha um surto em algum lugar e comece a quebrar as coisas. Um fantasma também pode fazer isso, né? Mas como eu disse, um fantasma, ele não consegue tão facilmente lidar com as coisas no plano físico, mas se conseguir, é sempre bom você ter a capacidade de sozinho ou com a ajuda de alguém poder controlar aquela situação. A tábua Ouija, ela também serve para abrir portais, não somente a comunicação. E aí eu quis falar um pouco sobre ela, porque existe muito preconceito. Por quê? Os filmes que passam a tábua Ouija sempre são trágicos. A tábua é colocada que ela atrai demônios. O fato de você ter a tábua já atrai demônios. E não é assim. As pessoas têm preconceito sobre várias coisas. Existe um tarô que é chamado tarô de Thoth, que é um deck que foi feito por Crowley e Frida Harris. E como foi feito por Crowley, há pessoas que têm muito preconceito. Porque Crowley, que foi assim um magista fantástico, uma das grandes referências do ocultismo, ele é controverso em uma série de situações. Então tem gente que acha que não posso nem tocar no tarô de Thoth, eu não posso ler o tarô de Thoth, que vai me trazer problemas na vida, trazer azar. Isso é bobagem, tá? Mas obviamente que se você coloca isso na sua mente, você vai lidar com o tarô de Thoth e você pode ter problemas e vai culpar o tarô. A mesma coisa do tábua Ouija. Tem gente que acha que só de ter a tábua Ouija em casa, ela já atrai demônios. E necessariamente ela está ligada a demônios. Também não é assim. Existe outra questão que fala que a tábua não pode ser usada não pode ser iniciado o trabalho com ela em cima de um cemitério. Isso é verdade? Não é que não possa ser usada no cemitério. O que acontece? Imagina que essa tábua ela é uma comunicação com o espírito. E eu quero me comunicar com o espírito de um morto que esteja, de repente, aqui nessa casa. Agora imagina que eu vou num cemitério que tem centenas de espíritos de mortos. Eu vou ficar com uma tábua, vai fazer o quê? Filas? Vou distribuir ficha para os espíritos para poder falar com eles? É o tipo de coisa que vai chamar a atenção de um monte de espíritos no cemitério. Não vai funcionar bem. Entendeu? Então, em cemitérios a gente usa outras formas para acessar o espírito de um morto e conversar com ele. Dá para fazer? Dá. A gente faz? Faz. Mas normalmente não com a tábua. Então a tábua a gente usa em outros ambientes. E a gente usa em um ambiente controlado. Não é como filme de terror, que simplesmente assim, há alguém aqui e de qualquer jeito, em qualquer forma, de qualquer lugar, simplesmente sem preparo nenhum. Não, existe um preparo. Existe uma forma da gente lidar com a tábua, uma forma segura, né? Segura, uma forma mais correta, em que você evita qualquer percalço aí no meio do caminho. Então, existe isso. Essa tábua, normalmente, você começa e quando você começa o trabalho com ela, ela se abre e quando você termina, ela se fecha, literalmente, né? Então, não é à toa que você tem esse goodbye. Ela, na verdade, ela começa aqui e ela encerra aqui. Então, quando você vai começar os trabalhos com essa tábua, você sabe que você está começando, aquele trabalho, ele começa... Desculpem, eu fiz aqui, quase caiu o celular.
Não foi um fantasma, tá? Foi um desastre meu aqui que eu fiz. Bom, então você tem modos de começar a tábua e modos de encerrar o trabalho com ela. E ela é muito útil. Ela é muito útil porque ela te dá uma precisão que às vezes um outro oráculo não vai te dar. Um médium pode te dar. Porque ele pode te dar data de quando aquela pessoa era viva, se aquela pessoa estava viva naquela casa. Ela pode te dar data, ela pode te dizer o ano, a pessoa pode dizer nome, sobrenome. Então, a tábua te dá dados que você pode depois comprovar. Se é real, se existiu essa pessoa, se essa pessoa morreu nessa data. Então, você consegue saber tudo isso com a tábua. Se ela fez a passagem de dia, de noite, se ela foi assassinada, se ela morreu de morte natural. Tudo isso você consegue saber com a tábua. E pelo oráculo, normalmente não, a menos que você seja vidente. Se você é uma pessoa vidente, você consegue, através da vidência, ter uma série de informações. Se você não é vidente, o oráculo não vai te dar dados mais detalhados, coisa que a tábua faz. Existem outras formas também. A bola de cristal, ela faz com que você tenha contato também com os mortos. Não é só com os mortos. Bola de cristal, ela serve para várias coisas. Ela funciona como um oráculo também, assim como quiromancia e tal. Mas a bola permite esse contato com os mortos. E todas essas formas de trabalho, sempre você vai ter os seus cuidados, você vai ter a tua percepção de como fazer e se guardar, né, para que as coisas não fujam do controle. A gente sempre tem que ter, do mesmo modo que para qualquer coisa você tem um plano B, caso aconteça tal coisa, na verdade, quando você vai lidar com fantasmas é a mesma coisa, né? Você tem um plano B para isso, né? E se esse fantasma começar a sair do controle, se ele quiser prejudicar, e se quiser, porque às vezes tem fantasma que ele tem muita raiva de alguém, mas ele não tem energia suficiente para prejudicar muito aquela pessoa. Às vezes ele consegue sussurrar coisas no ouvido, ele consegue induzir coisas, mas ele não consegue, por exemplo, fazer com que coisas caiam na pessoa. Mas a partir do momento em que você chama aquele fantasma para se manifestar e conversar com você, às vezes ele consegue adquirir força. Através de uma médium, através de uma sessão espírita. Através de alguma forma, ele consegue essa energia e ele pode atingir a pessoa. Por isso que a gente guarda, né? Tem os guardiões para guardar aquela pessoa que é o ponto focal daquele fantasma, ou mesmo nos guardarmos para que ele não se torne agressivo. Bom, e para mandar embora esse fantasma? Também tem várias formas. Você tem portais que você abre, armadilhas. Uma dessas é um espelho. Quem assistiu o filme Constantine vê que ele aprisiona, o filme Constantine com Keanu Reeves. No começo do filme, ele aprisiona um demônio que estava possuindo uma mulher, aprisiona no espelho. Ele quebra o espelho e quando ele quebra, aquele demônio é arremessado de volta ao inferno. É uma possibilidade? É uma possibilidade. Pode ser feito? Pode. Não só quebrando o espelho, mas sem quebrar o espelho também dá para se fazer. O espelho ele funciona como uma armadilha. Existem outras formas. Você também pode chamar aquele espírito e conversar com ele no sentido de... Eu não gosto da palavra doutriná-lo, mas é uma palavra que é usada normalmente. Eu acredito, eu não entendo de espiritismo, tá? O suficiente. Mas é uma palavra que costuma ser usada, em que você vai conversar com aquele espírito, que é melhor ele a fazer a passagem, que ele vai encontrar as pessoas amadas do outro lado, ou seja, convencê-lo aí. Isso funciona só com aqueles que não perceberam que morreram, em geral. Com espíritos vingativos ou espíritos que querem proteger alguém, isso não funciona. Então, falar bonito e manso com o espírito nem sempre funciona. Então, algumas vezes você tem que obrigar. Existem alguns exorcismos que são feitos, por exemplo, o exorcismo romano, que é em latim, que é
É o exorcismo que a igreja usa, né? A igreja católica. É possível você fazer esse exorcismo? É. É meio trabalhoso fazer em latim, mas funciona. Né? Você vai fazendo as orações, você vai fazendo todo esse tipo de banimento que acontece com o exorcismo. E por falar em banimento, o próprio banimento dentro do paganismo também costuma resolver. Normalmente para o banimento a gente pede ajuda para um deus ou uma deusa do submundo, que está ligado aos mortos. Aí você pode ter Hades, Anubis, aí depende do panteão, né? Mas dá para fazer. O espelho negro também é uma forma, quem trabalha com, eu falei do espelho, como uma prisão que você pode pegar, uma armadilha, mas o próprio espelho negro, que é um outro espelho diferente do espelho comum, a gente pode encantar o espelho comum e pode encantar com o espelho negro. Também é uma forma de fazer esse exorcismo. Existe uma outra em que você chama outros espíritos para acompanhar e levar espíritos da família dele. Vocês já viram aqueles? Isso acontece, por exemplo, sequestradores ou pessoas que às vezes foram assaltar um lugar, aí deu errado, eles acabam prendendo a vítima e ameaçando, e aí o que a polícia faz? Ah, vai chamar a mãe desse bandido, vai chamar a namorada para tentar convencê-lo a se entregar? Mesma coisa. Você chama um espírito de outro, dos parentes, né, dessa pessoa que já fizeram a passagem. Eles vão poder vir? Nem todos. Alguns podem, alguns não. Por que alguns podem e alguns não? Depende. Depende de várias situações, vários motivos que podem impedir. Mas alguns podem vir. Então, quando esses vêm, eles acabam cercando e convencendo aquele espírito aí. Isso é uma das possibilidades. Posso chamar guardiões também? Pode. Quando a pessoa ela já está... Por exemplo, quando você contata um espírito, um fantasma em um cemitério, para que ele faça um determinado trabalho para você, porque a gente consegue trabalhar com fantasma, às vezes as pessoas pensam, é só para assustar alguém? Não. Para questões práticas de magia, fantasma pode ser muito útil. Resolve, assim, problemas muito habilmente, muito fácil. É óbvio que são aqueles fantasmas que conseguem se locomover de um lugar para outro, e não aqueles que estão presos numa casa. E você contrata, você faz um contrato, um acordo com o fantasma no cemitério. Tem todo um modo de fazer isso, né? Aí não dá para falar agora, mas você joga uma moeda quando você entra no cemitério, você paga a entrada sua no cemitério para o guardião dos mortos, realiza seus trabalhos mágicos, sai do cemitério, paga de novo para que nada te acompanhe, nada prejudicial. E aí, esses fantasmas que a gente contrata para um determinado trabalho mágico, a gente paga normalmente com oferendas, depende muito da religião dele. Você pode negociar o que ele quer. Às vezes ele quer missa, às vezes ele quer flores, às vezes ele quer que você cuide um pouco do túmulo. Tem várias formas. E aí, normalmente ele realiza aquilo que você contratou, ele volta para o cemitério. E se ele não quer voltar? O guardião dos mortos vai e puxa de volta. Agora, mais uma coisinha que eu queria falar. A casa, existe também casas que podem aprisionar espíritos. Aí o problema não é que o fantasma quis ficar na casa. Às vezes tem casa que aprisiona o espírito das pessoas que morrem nela. Por quê? Porque tem casas doentes também. Lembra que eu falei do espírito da casa? Então você tem vários casos que foram interpretados como casas doentes. Casas em que o espírito da própria casa, ele faz isso. A gente vê no filme, na série American Horror Story, nós temos a primeira temporada, que era uma casa. E a casa fazia isso, a casa aprisionava as pessoas.
existem alguns relatos, até que viraram séries. Dizem que a Amityville foi um dos casos em que a casa matou as pessoas e aprisionou. Isso é tido como uma possibilidade? Sim. Só que também são casos raros. Não são casos assim que aconteçam. A maioria dos espíritos, eles não têm aquela potência mágica ou potência energética que a gente vê em uma série de filmes, né? São, que eu falo, são casos raros, mas que podem acontecer. Bom, que mais que eu queria passar para vocês? Todas essas formas que você tem de fazer esse exorcismo, de fazer esse banimento, de mandar embora esse fantasma, e como eu falei, você tem espelhos, você tem armadilhas, você tem objetos de poder, você tem punhais mágicos, você tem varinhas mágicas, cajados, você tem toda essa série de ferramentas mágicas que podem ser utilizadas. Mas como que eu vou saber qual eu vou utilizar? O bom e velho oráculo vai te dizer isso. Porque quando eu vou conversar com o fantasma, primeiro eu vou identificar o que está acontecendo naquela casa. Cheguei à conclusão que é um fantasma. Conversei com o fantasma, vi que de fato ele está prejudicando, ele tem que ser tirado de lá. Eu vou verificar tudo isso, na verdade, a partir do momento que eu identifiquei que é um fantasma, eu tenho que também me autoanalisar e fazer com que o oráculo me diga se eu tenho sozinho capacidade de lidar com aquele fantasma. Ou se eu vou precisar da ajuda de outra pessoa, ou da ajuda de uma entidade, de um deus, de um espírito, de um animal de poder, de um guardião, seja lá do que for. Então eu tenho que ver o quanto eu banco sozinho ou o quanto eu preciso de ajuda. E a partir desse momento também, quais as ferramentas que vão ser úteis para esse fantasma. Então é um estudo que se faz, não é assim, a gente não vai chegar e fazer assim, só numa emergência que você já está num lugar e aconteceu, você faz com o que tem na mão. Mas o ideal é que você possa analisar isso e chegar à conclusão de qual a melhor forma de você lidar com aquele espírito para bani-lo. Né? Ou, se esse espírito quiser ficar por lá, ou você quer ajudar, você pode negociar também. Às vezes o espírito não é ruim, ele está incomodado com alguma coisa, mas você pode ajudar. Tem aqueles espíritos que têm coisas pendentes que querem resolver, você pode ajudar a resolver aquela pendência. De repente ele quer que você diga para a filha dele que ele a ama e que ele se arrepende do que fez, se arrepende de não ter ido no casamento dela. Você vai, diz para a filha isso, ele fica feliz e vai embora. Então, às vezes, tem coisas que elas são resolvidas facilmente, tem coisas que são mais problemáticas, mas também dá para resolver. A questão é, você tem que identificar, você não vai dar um tiro no escuro. E não vai sair banindo todo fantasma do mesmo modo, né? Banimento estándar, 1, 2, 3, não. Você vai ver a melhor forma, porque às vezes aquele espírito pode ser útil, inclusive para aquela família. Ele pode ajudar com várias coisas. De repente, ele gosta daquela casa, ele gosta da ideia que tem a gente morando naquela casa. Tudo isso você consegue negociar. Mas, para isso, você também tem que saber o que você faz, né? Como qualquer coisa na magia. A gente não sai por aí disparando magia sem saber o que está fazendo. A gente tem que compreender as técnicas, o que envolve as variáveis. Porque se acontece uma variável, o que eu faço com ela? Como é que eu lido? Como é que eu resolvo? Mas a ideia é que vocês entendam que o mundo espiritual ele está muito mais próximo do que vocês imaginam. Ele interage conosco sempre. Algumas vezes mais intensamente. E às vezes há um desequilíbrio nessas interações. Em que um fantasma pode de fato prejudicar a presença dele. Às vezes a presença dele ele não sabe como fazer. Existe uma questão que prejudica às vezes, que é assim. Você tem uma pessoa, isso é até comum, uma pessoa que já morreu, ele se aproxima daquela pessoa que ele ama, aquela pessoa que ele ama sente uma tristeza.
Mesmo que não perceba, começa a lembrar dele. Por quê? Porque é uma pessoa mais sensível. Então ele acaba prejudicando, porque aquela pessoa acaba ficando triste, às vezes pode entrar em depressão, pode não seguir a vida. Então todas essas coisas podem ser conversadas com o espírito ou com as pessoas envolvidas, né? Para você administrar melhor a situação. Bom, estamos chegando ao final desse nosso programa e eu já convido vocês a duas coisas. Primeiro, quem se interessa por técnicas de magia, inclusive técnicas que lidem com fantasmas e casas assombradas. Esses fios, qualquer dia eu me enrosco neles aqui no ar. Eu vou começar 4 cursos de feitiçaria. Eu já divulguei no Facebook, vou colocar aqui também no Instagram, com os novos horários. São diversas técnicas de magia. E não só ligado a fantasmas, obviamente, mas todo tipo de coisa. E também já deixo um convite para vocês. Na próxima quarta-feira, esse mês de agosto foi muito dedicado à morte. Ainda haveria muito mais do que se falar sobre a morte. Mas na próxima quarta eu vou entrevistar. Existem 2 pessoas responsáveis por um passeio aqui em São Paulo chamado SP Haunted Tour, que é um passeio que faz por lugares assombrados de São Paulo. É um passeio incrível que eu já fiz e nós vamos falar com uma dessas pessoas que organizam, tá? Então, já faço o convite para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão adorar essa entrevista, porque é muito, muito interessante o trabalho que é desenvolvido nesse passeio. Então, vamos saber as curiosidades desses lugares assombrados aqui em São Paulo e como que isso aconteceu, a criação desse passeio, as curiosidades, enfim. Aguardo vocês na próxima quarta, às 20 horas, aqui na Hora do Bruxo, quando vamos entrevistar um dos organizadores do SP Haunted Tour. Um passeio que vale muito fazer. Tá? Eu deixo assim uma indicação que vocês vão gostar bastante. Bom, nos vemos então na próxima quarta. Perguntas, como vocês sabem, eu não consigo acompanhar o que aparece aqui. É muito rápido o que sobe. Então, façam uma pergunta, qualquer coisa, se quiserem saber mais no direct ou no meu WhatsApp. E se quiserem informações sobre os cursos de magia, também só manda mensagem por lá, tá bom? Então, nos vemos na quarta. Uma ótima semana para vocês. Até quarta que vem, na Hora do Bruxo.